Bonjour, je suis le pirate Barbarala e hoje eu quero falar da hierarquia dentro da igreja adventista. Sim, eu quero falar sobre a hierarquia dentro da igreja. E esse vídeo não é para fazer críticas, você está fazendo críticas, que não sei o que, não. É uma observação minha que eu tenho feito, né, empírica. Eu observei isso, eu ouço outras pessoas que também observam de várias outras regiões do Brasil e como que é o comportamento dos membros, desde o membro comum até o comportamento pastoral, né? Então é mais um estudo, uma observação sociológica do que uma crítica. Então, se você vai usar isso para criticar ou se você vai usar isso para se edificar dentro da igreja e entender como que funcionam as coisas, eu espero que você use como a segunda opção. Espero mesmo, sinceramente. Mas são minhas observações empíricas e sinceras, tá? Então, peço que se inscreva no canal, assine as notificações. Isso também é um estudo teológico, então faz parte da eclesiologia. E bora falar um pouquinho. Essencialmente, dentro da igreja adventista você tem alguns tipos de hierarquias. Que hierarquias são essas? Você tem o membro comum batizado. Basicamente, o membro comum, você se batizou, você é um membro comum. Eu sou um membro comum. Se você assiste esse vídeo, me diga que posição você vai estar. Se você é membro comum, se você tem um cargo de liderança. Depois do membro comum, você vai ter o líder. Então você vai ter o líder. O que é o líder? O ancião, o líder de ministério que está à frente ao ministério. Normalmente é um ancião que alguém é escolhido para ser ancião, que também lidera um ministério, né, seja qual for, diaconato, missionário. Você tem os líderes, você tem o líder dos jovens, normalmente é o ancião jovem que cuida, né? Apesar de eu achar loucura esse negócio de chamar de ancião jovem. Depois eu gravo um vídeo sobre isso. Eu racho o bico da risada com essas coisas. Mas, então você tem o membro comum e você tem o líder. Depois, acima do líder, dentre os líderes, você tem dois tipos de líderes. Você tem aqueles que exercem a função porque tem o chamado, porque são assim. E você tem aqueles que tem a porva. Então, a porva. Ponto. É isso. Beleza? Sempre é assim. Se você tem porva, tudo facilita no Brasil, né? Ok. Depois disso, você vai ter aqueles que têm a formação em teologia. Sim, você tem aqueles que têm a formação em teologia. Que formação em teologia é? Os pastores e teologandos, né? Então, é aqueles que estão dentro da esfera adventista, né? Que estão dentro da esfera. Você é pastor ou é teologando do NASP, do AP, do FADBA. O que acontece? Você podia ser um membro comum, Zé Ruela, tipo, não fazia nada. Você entrou no seminário de teologia, você já é tratado como pastor. E existe uma linha tênue muito grande dentro da igreja adventista, e é isso uma coisa que eu observo, que eu tenho observado, uma linha muito tênue. Você tem os membros comuns, que são os membros comuns e os anciões de igreja, e você tem aqueles que fazem teologia ou que são pastores, né? Tava me esquecendo de falar dos obreiros, né? Os obreiros normalmente são pessoas que não têm a formação teológica, alguns até têm, mas você tem um obreiro, missionário, mas eles são um pouco difíceis de aparecer, eles pulam muito de igreja para igreja, então é meio difícil de você encontrar um assim que seja fixo. Eu estou falando mais de membros fixos. Então você tem o teologando e o pastor. Tanto o teologando quanto o pastor estão no mesmo patamar na minha observação, porque o teologando ele já é tratado como se fosse pastor. Quando ele se forma, recebe o chamado, ele já é tratado como pastor, mesmo não sendo pastor ou por aí vai. Então, nessa linha tênue, existe uma coisa muito engraçada. Quando a gente observa, como eu estava dizendo, o membro comum, ele se faz teologia, ele começa a fazer teologia, eu era teologando. Se ele não era chamado para pregar, ele começa a ser chamado para pregar. Se ele
se ele era o cara excluído da igreja, ele começa a ser o cara respeitado. E normal, não é pra menos. Ele tá cursando teologia, ele tá pagando uma tonelada de dinheiro todo mês, tá se virando pra pagar, tá estudando com a nata da igreja. Claro que, né, não é pra menos. Eu acharia loucura até ser o contrário, mas acontece isso. Tanto que existem muitos jovens, e isso é um aviso para quem faz teologia, tá? Muitos jovens que eles decidem fazer teologia não porque receberam o chamado de Deus, mas talvez por status, né? Talvez por status. Existem aqueles que fazem o curso teológico pensando em ser pastor não por causa do chamado, mas sim por causa de status. Se eu estiver falando alguma besteira aqui, por favor, me avise. Me avise. Porque depois eu quero gravar um outro vídeo sobre um tema parecido. Então o que acontece? Você tem essa colocação. E existem duas visões, né? A visão leiga, a visão de um leigo sobre a igreja é uma coisa, a visão do teologando e do pastor sobre a igreja é outra. Então temos duas visões sobre como se encarar o adventismo, né? Como eu disse, muitas vezes eu tenho dificuldade de conversar, com o irmão da igreja para falar de Bíblia, de teologia, e não tenho tanta dificuldade de falar com um teologando. Por quê? O teologando ele está estudando teologia, ele está por dentro dos negócios. O membro comum muitas vezes não. Muitas vezes não. Em 99% das vezes, né? Só a galera mesmo que acompanha meu canal aqui, que vem, troca uma ideia. Mas é muito difícil você conversar de teologia ou teologicamente com um membro da igreja comum. E não é preconceito, é porque é uma dificuldade mesmo. O membro comum ele não tem treino teológico. E isso é uma dificuldade. Mas o foco do vídeo não é este. É falar dessa organização em si. Já estou até me divagando demais. E você tem os pastores e por aí vai, que é isso. Então você tem pelo menos esses níveis, né? Membro comum, você tem o que desempenha o papel de liderança, você tem o ancião, você tem talvez aí o dono da igreja, o cara que é o dono da igreja, que é aquele que lidera a igreja, ele comanda a igreja, às vezes sem ser o primeiro ancião, mas é aquele cara que oficialmente, né, por baixo dos panos é o que comanda a igreja, o dono da igreja. Não acho isso ruim. É o líder nato, o que normalmente o dono da igreja é um líder nato. É o cara que conversa, troca ideia, dialoga com todo mundo, é o que mantém às vezes a roda funcionando. Um bom dono de igreja é o cara que leva a igreja para frente. Um mau dono de igreja é o cara que afunda a igreja, né? Se eu estiver falando de uma realidade positiva, beleza. Se eu estiver falando de uma realidade negativa, oração, meu amigo. Oração e fazer o quê? Né? Então por aí vai. E você tem os teologandos, que já é pessoas que estão fazendo graduação em teologia dentro da igreja, e os pastores, que o tratamento é completamente diferente. Se eu pegar um tema polêmico, a gente pega aqui para fazer um sermão. Pega 2 temas polêmicos, desconhecido pelos irmãos da igreja. Por exemplo, se eu pregar um tema e o pastor pregar outro, o que o pastor pregar vai ser mais aceito do que o que eu estou pregando. Por quê? Porque é o pastor da igreja. Tranquilo, as ovelhas ouvem a voz do pastor. Normal, tranquilo. Só que muitas vezes, por exemplo, eu tenho amigos que são anciões, que eles chegam, pregam uma mensagem, os irmãos olham, torcem a cara, pá, não é experiência minha, experiência de irmãos de igreja que são anciões. Aí o pastor vem e prega a mesma coisa. O mesmo cara que torceu o nariz pro ancião vai lá pro pastor e fala: nossa, pastor, como você pregou bem, que não sei o que. Nossa, o assunto é top. Olha, eu não conhecia, viu? E isso não é comum, isso não é uma coisa exclusiva do adventista, tá? É em qualquer igreja, e isso acontece até no dia a dia com outras coisas. Eu me lembro muitas vezes de eu falar um tema com o cara com que eu trabalhava, o cara que me deu estudo bíblico, eu falava, e ele batia de frente comigo. A partir do momento em que eu entrei na faculdade de História e comecei a cursar História, e a gente entrou num debate e eu entrei com o mesmo tema, ele parou e falou: nossa, você está aprendendo isso na faculdade? E eu falava a mesma coisa para ele, ou coisas na mesma linha, há 4, 5 anos com ele. Né? Por que isso acontece? Porque o Brasil, o preconceito, ele não é racial. O preconceito, ele é social. Como assim social?
Se você chegar a pé na igreja, você é tratado de um jeito. Se você chegar de carro, você é tratado de um jeito. Se você chegar num carrão, o tratamento é outro. Se você tiver uma formação como, sei lá, médico, advogado, alguma coisa, você vai ser tratado diferente. Isso é um problema social do brasileiro. Por isso que eu disse, o teologando e o pastor, eles têm tratamento diferente dentro da igreja. Normal. Estudou para isso, dedica-se para isso, e não é uma crítica. Veja que não é uma crítica, é uma observação. Se alguém for dizer, o Barba Hall está criticando a organização da igreja, não, é uma descrição da realidade. Se você parar para observar friamente, com os olhos de observador, de pesquisador, você vai perceber que se comportam desse jeito. Os adventistas em geral se comportam dessa forma, né? Em geral se comportam dessa forma. Ponto. Não é de uma igreja, não é de outra. Observando todas as igrejas que eu já passei, ouvindo pessoas de outras igrejas, de outros estados, né? Então, são essas conclusões. E tem um outro ponto, que é os que estão no limbo. Quem são os que estão no limbo? São pessoas como eu. Quem são aqueles que estão no limbo? Os que estão no limbo são aqueles que fizeram teologia, mas não receberam chamado. Entende? Ou são pessoas que têm a formação teológica, né, fora da igreja e não são pastores. Às vezes é um cara que é um pastor que se converteu ao adventismo. Às vezes é o caso como o meu, que eu estudei teologia, né, tem um curso, formação em teologia, mas não é pela igreja. Você tem aqueles caras que já foram pastores e não são mais, né? A pessoa às vezes deixou o cargo, ou às vezes a pessoa, sei lá, por algum motivo ou outro de administração, deixa de ser pastor. Essas pessoas, elas estão numa posição muito delicada. Ou aquele cara que fez teologia 4 anos, chega na hora H, não consegue o chamado. Essas pessoas que estão no limbo, na minha opinião, são as pessoas que estão na posição mais perigosa da igreja. Por quê? Se o cara ele não tiver uma maturidade, ele abandona a igreja, ou ele se torna inimigo da igreja. Porque ao mesmo tempo que ele tem conhecimento teológico, que ele dialoga, ou ele até desce a lenha, troca uma ideia, bate de frente teologicamente com um pastor, tranquilamente assim, porque tem formação teológica, ele não é visto como um diferente pelo seu irmão, pelo ancião. O ancião ele vai dar preferência a ouvir o pastor do que ouvir essa pessoa que tem a formação em teologia, por exemplo. E eu acho isso um pouco perigoso no sentido de que às vezes a pessoa que está ali na igreja, que ela não muda de igreja, que tem uma formação em teologia, ela às vezes tem um conhecimento absurdo que pode ser usado pela igreja e não é usado porque o cara ele acha, os outros líderes que não têm formação em teologia fazem questão de boicotar essa pessoa, de barrar essa pessoa ou de simplesmente ignorá-la, né? E às vezes a pessoa não sabe com quem está falando. E alguém pode parar esse vídeo e dizer assim, não, você está falando de você mesmo. Não, eu tenho um amigo com doutorado em teologia, tá? Eu tenho um amigo que tem doutorado em teologia e acontece isso com ele. Eu tenho amigos que... Eu tenho a história de um cara, ele já morreu. Ele era lá de Maringá, ele já morreu. O cara, ele tinha também, acho que doutorado em teologia. O cara era monstro, tinha se formado por instituição adventista. Por algum motivo, acho que não se tornou pastor ou deixou de ser pastor. Não sei exatamente qual que é a história dele. Mas ele era ancião, ele era membro ativo da igreja. E muitas vezes, assim, ele era praticamente, né, deixado de lado pela igreja dele. Ele às vezes era muito chamado para pregar fora da igreja dele, fazer palestra fora da igreja dele, mas na igreja dele o pessoal meio que assim, tá ligado? Sabe? Meio que assim. Então, para você não achar que eu estou falando de mim, ah não, você tem formação em teologia, você se sente escorraçado pela igreja. Não, cara, eu estou na posição que eu exatamente quero estar, esquentador de banco. Sento na igreja, escuto, venho, compartilho o meu conhecimento com vocês aqui. Inclusive porque
A igreja não tem um espaço apologético. A igreja adventista não tem um espaço apologético. Depois eu quero falar sobre isso. Entende? Então, eu digo que essa posição daquele que fez teologia, ou aquele que fez teologia, seja dentro da igreja ou fora da igreja, ou aquele que foi pastor e deixou de ser pastor, ou aquele, por algum motivo, essas pessoas elas estão num limbo. Então, elas estão num limbo e numa posição muito sensível, porque a pessoa ela tem que de fato gostar da igreja e ter a cabeça fria de tipo, eu sei que não vão me ouvir, então, né, a arte de ligar o foda-se, né, eu não tenho outra palavra para dizer aqui, e continuar fazendo o seu trabalho, tá? Tem que ter uma maturidade muito grande, intelectual, emocional, principalmente emocional e espiritual, né? Porque senão, cara, qualquer coisinha sai da igreja. Já acontece muito, né? Do cara estudar teologia 5 anos lá, 4 anos, se formar duras penas, chegar na hora do chamado e não ter o chamado, né? Aí a pessoa escreve livro, se torna inimiga da igreja. É um pouco comum isso aí, né? E fazer o que, né? Você foi para fazer teologia, você foi avisado antes. Então, quais são os cargos? Membro comum, líderes, limbo, pastores e teologandos, né? Então, acho que são esses 4 níveis, né? São esses 4 níveis aí que eu hoje eu separaria. No vídeo anterior que eu gravei, mas eu perdi, eu tinha colocado 5, mas como eu não lembro de mais um que eu queria comentar, é isso. Então, é uma observação. Quero saber de vocês, o que acharam desse vídeo? Quero saber, comentem aqui, né? Caso queira conversar comigo, trocar uma ideia, meu zap se encontra no meu Instagram, página inicial do canal você vai encontrar meu Instagram, meu Facebook e também um curso de teologia a pagamento único. Então deixa um apoio, né? Meu Pix está na descrição desse vídeo e é isso aí, um abraço e fui.